Boa noite. Você é muito bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista, da Igreja Adventista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, é muito bem-vindo. A gente está num programa intitulado Viva, que acontece semanalmente às 18h30 aqui na Nova Semente. Você que nos acompanha pela internet também é muito bem-vindo. Quando quiser participar com a gente, estamos localizados na Rua Cubatão, número 77, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Se você quiser também nos acompanhar pelas redes sociais e baixar nosso aplicativo, você vai encontrar ali, além dos horários, nossa programação ao vivo e aquilo que você precisa de conteúdo. No hall de entrada, nós temos a central de informações. Você encontra ali o horário para atendimento dos pastores, da programação da Nova Semente, informação sobre doações, sobre aquilo que a Nova Semente tem realizado também. No hall de entrada, a central de informações. A Nova Semente oferece um espaço chamado Começos, que acontece a cada sábado, às 16h30, onde a gente vive e discute o propósito da existência dessa comunidade. Porque cremos no que cremos, porque vivemos dessa forma e porque essa comunidade existe. Esse daí é o Começos. É um ambiente de discussão, de conversa, acontece a cada sábado, 16h30. Amanhã nós teremos aqui um evento muito especial para as famílias, especialmente para os casais. É renovação de votos para todos sempre. Ainda há tempo de se inscrever, de fazer uma preza, um agrado aí com a esposa. Vai ser um evento lindo, maravilhoso. Faça sua inscrição. É um momento de fazer uma surpresa agradável, ok? Você entra lá no site www.novasemente.org/pra-todo-sempre. Eu estou vendo umas mulheres dando uns tranquinhos ali no marido. Esse é o momento. A gente está chegando no momento em que a temperatura tem baixado e a Nova Semente apoia e conduz um programa chamado Campanha do Agasalho, com o título Quanto Mais Gente, Mais Quente. Esse é o mote da campanha do agasalho desse ano. Com solidariedade e amor, é possível transformar o frio em calor. Participe dessa campanha doando roupas e até recursos e agasalhos para a gente poder ajudar algumas pessoas que vão enfrentar o frio aqui de São Paulo. Estamos numa série conduzida pelo pastor André Masson, um dos pastores dessa comunidade. O título é Existe Amor em SP. Hoje, o segundo capítulo dessa série, a base vem numa música interessante do artista Criolo, e um dos refrões é: São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas num lindo arranjo. Como desenvolver nossa dimensão espiritual nessa toada urbana? A espiritualidade na cidade é o tema central das conversas que teremos nessa série com o pastor André. Quais as respostas que o Evangelho pode oferecer para as dores da cidade? Como encontrar Jesus na cidade? Descobriremos que apenas nesse encontro é possível perceber que ainda existe amor em SP. Pedimos a gentileza que agora você silencie seu telefone, mantendo-se conectado, compartilhando com os amigos onde você está, o que você está fazendo. Existe uma rede liberada para vocês, NS Conecta, a senha é Nova Semente. Fique à vontade, compartilhe as suas experiências aqui. Nova Semente, uma experiência real com Deus. Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Eu não sei porque que eu invento de trazer ela para cantar, que eu fico mais nervosa do que ela. Mas eu trouxe a minha bebê hoje aqui, o nome dela é Yasmin, o meu nome é Sara. Porque eu sou assim uma pessoa meio estressada, sabe?
tudo me irrita. E aí eu combinei com ela, eu ensinei essa música para ela, o refrão, e falei assim: filha, toda vez que a mamãe estiver irritada, toda vez que a mamãe estiver estressada, você canta essa música para mim? Aí ela falou: tá bom, mamãe. Esses dias ela tem cantado com uma certa frequência. Então eu trouxe ela aqui hoje, porque eu queria compartilhar essa canção com vocês, porque é uma música que de verdade já falou muito comigo em vários momentos. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu estava num momento meio tenso assim da vida, e eu parei no farol e de repente começou a tocar ela. Eu deixei no aleatório no Spotify e começou a tocar. E foi uma música que realmente acalmou meu coração. Então, se você está passando por algum momento meio tenso aí da sua vida, porque vira e mexe a gente sempre passa, esse é um momento para você manter a sua calma e lembrar que Deus está com você em qualquer situação, tá bom? E depois dela cantar não tem como, gente. A gente se acalma mesmo, tá bom? Então vamos lá. Espero que eu consiga cantar. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas. Então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, não se preocupe, tenha calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. E dedique esse refrão pra sua alma. Vamos cantar juntos? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Mais uma vez. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Aê, meu amor. Ui. Eu já tô me segurando, a menina ainda começa a chorar. Coração de mãe não aguenta, não. Deixa eu respirar aqui um pouquinho.
Para finalizar, vamos cantar uma música que eu amo muito cantar. E eu sei que você conhece. Então vamos fechar com chave de ouro, todo mundo adorando, entoando e declarando quão lindo é o nome de Deus. No princípio era o Verbo, com Deus o Altíssimo. Tua glória antes escondida em Jesus se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é!
Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome Cristo. Ó, quão maravilhoso é o nome Cristo. A morte vencida, o véu rasgado, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Ressuscitou e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo
Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez o Senhor nos trouxe a esse lugar para termos um encontro contigo. Que nessa noite as pessoas que aqui estão não tenham um encontro com a Nova Semente, não tenham um encontro comigo, mas tenham esse encontro de fato contigo. E que o Senhor ofereça descanso e paz para essas pessoas que vivem, para nós que vivemos nessa cidade que não dorme. É o que eu te peço nesse momento por Jesus, amém. Você é muito bem-vindo, nós estamos na Nova Semente. A Nova Semente é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe para semana após semana promover, oportunizar um encontro real com Deus. Eu me chamo André Masson, como vocês sabem, sou pastor dessa comunidade, um dos pastores, e a gente está nessa série com o tema Existe Amor em SP, e nós vamos estar juntos durante as próximas 3 noites. São 4 encontros, a gente já teve um, e a nossa intenção é refletir nessa série sobre a espiritualidade na cidade, os desafios que a toada urbana oferece para o desenvolvimento da dimensão espiritual, que é inerente a cada um de nós. Nós tratamos na semana passada sobre o pluralismo das grandes cidades e dos encontros que ela proporciona. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a cidade que não dorme. Cidade que não dorme. Foi Frank Sinatra quem tagueou Nova York como a cidade que não dorme. Num dos trechos daquela sua música famosa, New York, New York, ele vai exclamar assim num dos trechos: eu quero acordar naquela cidade que nunca dorme e descobrir que ali eu sou um rei. Eu quero acordar naquela cidade que nunca dorme. Que cidade era essa? New York, New York. Contudo, não é exclusividade de Nova York o rótulo de cidade que não dorme. Quem vive aqui em São Paulo sabe que essa é uma cidade que também não dorme, não para. Quem é sociedade B como eu gosta. Quem prefere a noite do que o dia, gosta de São Paulo por sua vida na madrugada. Quase nenhum outro lugar no mundo você consegue fazer tantas coisas como você consegue fazer na madrugada aqui em São Paulo. E não é só casas noturnas ou baladas. A noite de São Paulo tem muito mais a oferecer. Se você quer comer uma comida japonesa 3 horas da manhã, em São Paulo você tem. Se você quer fazer supermercado 1h30 da madrugada, você vai ter que escolher o supermercado, porque tem vários abertos essa hora. Se você quer malhar, quer fazer academia 2 da manhã, está estressado, não consegue dormir, ansioso, com pânico, a mente não para de funcionar, você pode ir para a academia 2 horas da manhã, que tem academia funcionando 2 horas da manhã. Você precisa de um dentista na madrugada? E quem nunca precisou levar um amigo com o dente quebrado depois da balada na madrugada? Quem nunca? É só privilégio meu, da minha adolescência e juventude? Mas eu encontrei um dentista aberto 24 horas para ajudar um amigo. Talvez ele até esteja assistindo aqui. Não muito distante de nós, a gente consegue comer em boas padarias 24 horas. Aqui perto da gente tem a Galeria dos Pães, né? Estou fazendo merchan. A Galeria dos Pães não fecha nem 1 minuto. Tem muitas boas. Eu gosto, perto da minha casa tem a Casa Blanca, ali na Giovanni Gronchi. É 24 horas. Aqui na Berrini tem uma padaria que eu amo na Padre Antônio, que é a Leiriense. Estou fazendo propaganda de padaria agora. A Leiriense, ela funciona 24 horas por dia, mas ela tem uma janela. A janela é a segunda-feira, então na madrugada de domingo para segunda ela fecha. Mas a Galeria dos Pães não fecha nunca. E eu não sei se você já foi lá e reparou, mas a Galeria dos Pães não tem porta. Próxima vez que você for lá, você vai reparar, ela não tem porta, porque ela nunca fecha. 24 horas. Essa é a cidade que não para. Uns tempo atrás, eu estava assistindo um programa da Didi Wagner no Multishow, que ela visitava esses países, outros lugares, eu esqueci o nome, Viagem com o Didi Wagner, eu não lembro o nome do programa do Multishow, e ela estava em Nova York, ela fez um desafio. Ela pediu para o amigo dela que estava servindo de guia turístico dela em Nova York, para levar ela em determinados lugares. Então ela pediu, eu quero comer uma comida mexicana agora, 3 horas da manhã e tal. E ela descobriu que tem coisas que ela consegue fazer na madrugada de São Paulo que ela não consegue fazer na madrugada de Nova York. Pra você ter uma ideia. Essa é a cidade que não dorme. E isso acaba influenciando uma população que também não para. É uma cidade de workaholics, que não consegue parar. Pessoas sempre com pressa. A gente está sempre empurrando o outro. A gente é incapaz de parar para contemplar o belo. Estação Santo Amaro do trem ali, vai tentar parar para contemplar o belo. Te levam junto ali.
Quem nunca também foi levado junto? Todas as vezes que eu ouço essa música do Lenine, Paciência, eu sou levado a pensar nas palavras de Jesus lá no Evangelho. Eu quero compartilhar com você lá Mateus capítulo 6. Diz assim, as palavras de Jesus no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao que você vai comer, nem quanto ao que você vai comer, ou beber, ou vestir. Jesus parece que ele é capaz de tratar do nosso cerne. Quando a gente ouve as palavras de Jesus, ele não trata da superfície das coisas. Ele vai no âmago das nossas questões mais profundas. Ele está virando para a gente, que mora numa cidade que não dorme, dizendo assim: é tempo de você parar e não ficar ansioso. É tempo de você olhar para mim e perceber que eu sou Deus. Desde que a gente escolheu se depender de Deus, para sermos como Deus lá no Éden, a gente vive ansioso pela manutenção da vida. Lá no Éden, a serpente olhou para a gente e disse assim: se você comer desse fruto, certamente você vai ser como Deus. O homem e o seu desejo pela divindade, pela divinização, pela ilusão de que ele pode ser como Deus. E a gente trocou a nossa eternidade pela ilusão de que poderíamos ser como Deus. A gente aceitou a finitude humana em troca da ilusão de que seríamos como Deus. E nessa vida maluca de tentar ser como Deus, que todos os dias a gente vive aqui nessa cidade, na tentativa de sustentar uma divindade que não nos pertence, de tentarmos ser, através do poder que possamos conseguir, através do acúmulo de riqueza, parecer que somos Deus mesmo. Mas isso traz para a gente uma crise profunda de sentido. Hoje a gente não apenas vive ansioso pela manutenção da vida, mas também pelo acúmulo ganancioso de recursos para a manutenção da vida. Jesus está dizendo para a gente assim: não confiem em vocês mesmos, ou mesmo não confiem nos recursos, confiem em mim, porque enquanto você confiar em você, ou enquanto você confiar nos seus recursos, você vai viver ansioso com o que pode te acontecer aqui e acolá. Mas quando a gente confia em Deus, os recursos podem vir ou não vir, a gente pode conseguir ou não conseguir, mas a gente permanece firme, porque Deus não muda. Repare que no texto que a gente acabou de ler, Jesus começa com a expressão: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. O que ele está dizendo remete a um verso anterior do 25. Ele estava dizendo alguma coisa e agora ele diz assim: por isso que eu disse, eu quero dizer agora, não andeis ansiosos. E o que foi que Jesus tinha dito antes? Se a gente voltar um verso antes do que ele disse, o verso 24 de Mateus 6 diz assim: ele tinha acabado de dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que escolher a quem que você vai servir. E aí Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que veis de comer, vestir ou beber. Confiem em mim. Jesus estava dizendo assim: ou vocês confiam em mim, que sou Deus, ou vocês confiam no dinheiro e fazem dele o vosso Deus. E não é difícil isso acontecer. Deus é como uma etiqueta, né? A gente coloca essa etiqueta onde a gente quiser. Tem gente que coloca a etiqueta Deus na lua e adora a lua como Deus. Tem gente que coloca a etiqueta Deus no sol e adora o Deus sol. Tem gente que coloca a etiqueta numa vaca e adora o animal como Deus. Tem gente que diz não crer em Deus, mas coloca a etiqueta Deus na ciência e acredita, tem fé piamente na ciência, faz da ciência o seu Deus. Tem gente que diz que não crê em Deus, mas coloca a etiqueta Deus na razão. Tem gente que não acredita em Deus, mas coloca a etiqueta Deus nas ideologias políticas. Tem gente que coloca a etiqueta Deus no marxismo. Tem gente que coloca a etiqueta Deus no dinheiro. E é Mano Brown, do Racionais MCs, no seu Vida Louca parte 2, que ele vai dizer assim: em São Paulo, Deus é uma nota de... Vocês não curtem Racionais aqui? Em São Paulo, Deus é uma nota de 100.
Em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Porque na cidade que a gente vive, a gente adora o Deus dinheiro. O tempo que vivemos parece ainda mais problemático. A tal modernidade líquida ou pós-modernidade, chame como você quiser, ela é pautada por uma transição que ocorreu no século XX, de toda uma era da história, conhecida como sociedade de produção, a era industrial, para a nossa era, que é conhecida como a era do consumo, a sociedade de consumo. A gente saiu de uma sociedade industrial, de produção, que tudo girava em torno da produção, e a gente passou a viver numa sociedade de consumo, onde tudo gira em torno do consumo. A economia precisa ser estimulada. Para que aconteça a economia aquecida, você precisa consumir. E não só consumir, porque o consumo é bom, mas a cultura de consumo e o consumismo, que é um mal. A famosa busca do ser humano por viver o sonho americano, sabe? O American Way of Life, o jeito de viver americano. Na década de 90, Jerry Heidsdorf, esse sujeito que vai aparecer aqui para você, é o proprietário do Chicago Bulls. Do lado dele tem uma figura que talvez você que gosta de basquete conhece bem, Michael Jordan. E o Jerry Heidsdorf, na década de 90, o Michael Jordan aposentou. Ele fez uma parada, tirou um período sabático, ele aposentou. E quando o Jerry Heidsdorf foi para a mídia justificar o porquê que o Michael Jordan tinha parado, depois ele voltou a jogar, ele disse assim para a televisão americana: o Michael Jordan agora está vivendo o sonho americano. O sonho americano. E o que é o sonho americano? Perguntaram para ele. Ele disse assim: o sonho americano é atingir um momento na vida em que não é preciso fazer nada que você não queira e em que você pode fazer tudo o que você quer. Esse é o sonho americano. É chegar num momento na sua vida em que você acumulou tanta riqueza que você não precisa fazer mais nada que você não quer fazer. E que você pode fazer tudo o que você quer. Que não tem mais ninguém que possa te impedir. Esse é o sonho americano. Essa é a ilusão da divindade no homem. É aquilo que a gente busca ansiosamente todos os dias. Quando a gente sai, eu repito, falei isso hoje de manhã, já falei isso em algum outro momento aqui no Viva. A gente sai num êxodo todas as manhãs, na Marginal, na 23, na Radial Leste, todos em busca de um mesmo lugar, onde está o nosso Deus. E o nosso Deus está aqui na Paulista, na Berrini, na Faria Lima. E a gente sai em busca do dinheiro todas as manhãs. É um ritual, um êxodo. Porque a gente está em busca do sonho americano. Realmente o sonho americano é o máximo que essa vida pode nos oferecer. É a ilusão oferecida pelo mercado a nós em troca de dedicação total em busca pelo lucro. Nesse jogo, o mais resiliente se destaca, a sua vida pertence a empregadores e o seu preço equivale à capacidade que você tem de entregar resultado. E no fim do jogo, quem morre com mais brinquedo venceu o jogo. No fim do jogo, quem morre com mais brinquedo venceu o jogo. Que jogo é esse que a gente está jogando? O que Jesus está nos dizendo é: esse jogo não funciona. Ele faz mal para quem você é. Não andeis perturbados com isso. Deixem que eu seja o Deus da vida de vocês. Nas palavras de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, no seu Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis vai dizer assim: um dos perigos de se ter muito dinheiro é que você pode ficar satisfeito com o tipo de felicidade que o dinheiro pode comprar. E assim, pode deixar de perceber o quanto precisa de Deus. Quando tudo parece depender do simples ato de assinar um cheque, você pode esquecer de que a cada momento depende totalmente de Deus. Mas esse não é o único risco que a gente corre nas sociedades de consumo. Quando a gente acha que tudo na vida se resolve com um cheque assinado nosso, a gente perde nossos critérios morais, muitas vezes. Não todos, mas a gente corre sérios riscos. A sociedade de consumo, ela nos ensinou uma nova forma de viver, a qual o sociólogo polonês, falecido há pouco, Zygmunt Bauman, denominou de vida para o crédito. A gente está hipotecando o futuro para aproveitar agora e pagar depois, sabe? Isso tem comprometido as famílias. Antes de eu fazer teologia, para me tornar um pastor, eu trabalhava aqui na Berrini como um Key Account Senior de uma empresa de tecnologia. E eu cuidava de uma carteira de clientes com os grandes players do varejo, sabe? As grandes bandeiras do varejo.
E o nosso sistema, ele contribuía e ajudava a dirimir os riscos do crédito no varejo. Eu trabalhava diretamente ligado às diretorias, às áreas, os setores de crédito do varejo. O varejo entendeu que o grande lucro que ele pode ter anual não é vendendo os seus produtos, mas vendendo dinheiro. Então essas bandeiras de ramo mole, de ramo duro, de eletrodomésticos, elas não existem para vender eletrodoméstico, elas existem para vender dinheiro, para vender crédito. E como que é? Aquelas pessoas, aquele extrato social que já foi rejeitado pelas grandes instituições financeiras, porque os seus scores não dão mais conta de você ter crédito no banco, elas vão recorrer na rua às empresas no varejo. E essas empresas oferecem dinheiro para você. E você chega lá e sempre tem alguém te abordando falando assim, quer fazer um cartãozinho aqui para a gente? Tem 10% de desconto na primeira compra e você pode parcelar em até 6, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes sem juros. Mas tudo que ele quer é que você se endivide, porque ele vai ganhar dinheiro mesmo quando você estiver na ciranda do endividamento. E agora funciona mais ou menos assim, você entra para comprar uma televisão e você não tem dinheiro. E aí alguém vira para você e fala assim, você não tem dinheiro para comprar a nossa televisão? Não tem problema. Então faz o seguinte, eu te dou o meu dinheiro, com o meu dinheiro você compra a minha televisão, e depois você volta aqui e paga pelo meu dinheiro que você comprou para comprar a televisão e pelo produto que eu te vendi. Olha só que legal. E você ainda tem que vir aqui na minha loja para pagar, para poder você sair e comprar mais coisa quando estiver indo embora. Percebe a lógica do crédito? As estratégias sempre foram em aumentar as vendas e o endividamento das pessoas. As consequências da vida crédito, o alto endividamento das famílias ainda não foram avaliadas em todas as suas implicações. Tornou-se mais fácil as famílias terem as coisas e, consequentemente, mais dívidas, o que demanda mais renda, o que demanda mais trabalho e o que demanda mais separação do lar. Uma rápida busca na internet, você vai conseguir encontrar inúmeras pesquisas que colocam o endividamento e as crises financeiras como a principal causa de divórcios no mundo. A principal causa dos divórcios são desentendimentos financeiros no casamento. Olha como esse sistema é nefasto para a família. É engraçado porque a gente olha para as coisas e a gente julga, né? A gente julga determinadas ideologias políticas como sendo contrárias à família. E a gente aprova outras que são ainda mais nefastas à família. Algumas pesquisas chegam a colocar a traição financeira como mais letal ao relacionamento do que as traições sexuais. Você gastou isso, fazia caixa 2 da esposa, a esposa descobriu que ele fazia caixa 2, e aí terminou o casamento. O ataque desse sistema à família é maior do que qualquer outro. Os casamentos são afetados pelo fenômeno do consumismo quando coloca a família em dívidas. Então, casamentos acabam porque esse sistema coloca as famílias em dívidas. E também acaba porque quando você quer sair das dívidas, os cônjuges precisam gastar mais tempo na busca pelo recurso e, por consequência, menos tempo para a família. E essa ausência no lar, em busca de mais recursos para sair do endividamento, também acaba com a família. Olha que sistema nefasto para a família. E às vezes a gente apoia esse sistema em nome da família. O psiquismo das crianças, dos jovens, dos adultos, ele foi severamente alterado. E doenças antes desconhecidas são diagnosticadas a cada dia, novas doenças. A ciranda do endividamento começa muito cedo. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de economia, eu fiz 3 anos de economia antes de fazer teologia. Eu tinha uns 17 anos e eu cheguei, tinha completado 18, e alguém de uma dessas administradoras financeiras de crédito veio me oferecer um cartão de crédito. Eu falei, mas eu não tenho renda. Não importa, mas eu já vou te dar um crédito aqui. Mas eu não tenho como pagar esse crédito que você vai me dar. Não importa, mas eu vou te dar o crédito para você poder conseguir fazer as suas coisas aqui. O mercado estimula o consumo de crianças, e quando essas crianças se acham independentes, essas instituições financeiras não perdem tempo de lhes inserir na vida do crédito. Na reflexão do Bauman, ele vai dizer assim, no seu 44 cartas para o mundo líquido moderno, ele diz assim, qual seria a etapa da vida mais propícia a transformar uma pessoa que pensa em poupar para comprar num devedor eterno? Justamente a fase em que ela está mais vulnerável.
o momento de transição da infância para a idade adulta, quando os hábitos infantis ainda sobrevivem, embora se tornando cada vez mais incompatíveis com as novas atrações, as demandas e os desafios da maturidade. É natural que uma criança, perceba, é natural que uma criança esteja acostumada a receber as coisas de presente, sem incorrer em compromissos. O dinheiro que lhe dão não é para ser reembolsado com juros, mas é fruto do amor e do cuidado dos pais. É uma prova de amor, não uma prova de avareza. A criança, quando está saindo da fase infantil, entrando numa fase adulta, mas ainda com as suas concepções infantis presentes, ela não está acostumada a ganhar algo e ter que devolver. Ela ganha pelo amor e não pela avareza. E aí, o banco se apresenta para ela como o papai dela, porque ela saiu de casa. E o que eu preciso dizer para essas pessoas é que banco não é pai e empréstimo não é demonstração de amor de ninguém, não. Não é demonstração de amor paternal. Logo cedo, as novas gerações estão entrando na ciranda das dívidas. Jesus disse que os seus discípulos deviam vencer a ansiedade, sobretudo pelo desnecessário, e aprender a viver de forma simples. Pois afinal as coisas de maior valor na vida não são aquelas encontradas nas prateleiras do shopping. Era Black Friday. E eu estava ansioso, 2013, acho que era a primeira edição no Brasil, uma das primeiras. Eu queria comprar uma televisão, eu queria aquela televisão, e aquela televisão era a melhor que tinha naquele momento. E ela era Full HD, e ela não tinha 4K ainda, ela era do tamanho das polegadas que eu queria, e eu estava olhando, ela estava barata demais, santo desconfiava daquilo lá, mas eu estava querendo. E eu liguei para a Suzy e falei, amor, eu vou comprar essa. Não compra, a gente não precisa de televisão. Falei, precisa, a gente está precisando mudar, essa televisão nossa é muito pequena, a gente precisa de uma televisão melhor. E eu compro ou não compro, eu não precisava da televisão, compro ou não compro, estava acabando aquele reloginho das americanas dando volta, vai acabar, e aquela pressão, eu falei, eu vou comprar, eu comprei a televisão. Você sabe como bom vendedor que fui, o vendedor ele tem que responder 2 perguntas para o cliente para fechar uma venda. A pergunta, por que você e por que agora, né? Por que eu vou comprar de você? Você tem que ter uma resposta, tem que ir na sua fala convencer ele por que você e não o do lado. E você tem que inventar uma razão para ele para dizer assim, por que agora? Porque senão ele sai e não compra agora. Então tem que ter um motivo para ele não sair dali e comprar aquilo. É por isso que o varejo põe só amanhã nas... Não posso falar mais o nome das empresas aqui. É só amanhã, no dia seguinte está lá de novo, imperdível, só hoje. Por quê? Porque é a sensação da urgência, do agora. O comercial está tentando responder para você, por que tem que ser agora? Porque é só hoje, amanhã não tem mais. Eu comprei a televisão e chegou lá em casa. Demorou uns 30 dias para chegar, mas chegou lá em casa. Eu peguei a televisão, pus na minha sala, e aí eu fui visitar um primo meu. E aí eu cheguei na semana, ele que tinha uma televisão menor lá, e eu comecei a falar de televisão, né? Porque a minha era maior. E aí eu comecei a falar da televisão, e papo vai, papo vem, ele virou para mim e perguntou assim, que legal, cara, você comprou top a sua televisão, hein? Quantos hertz ela tem? Eu falei assim, hertz? Ele falou assim, quantos hertz ela tem? Eu falei, hertz? Ele falou, hertz, cara, as televisões têm, as novas têm 250 e tantos hertz na época. As bem ruins têm 60 hertz. A minha, por exemplo, tem 120 hertz. A sua deve ter, já que é nova, deve ter. Eu falei, não, certeza, a minha é de 200 e poucos hertz. Eu falei, não, porque se não for é terrível para assistir filme, não serve para nada. Uma televisão de 60 hertz não funciona. Eu falei, hertz? Eu fiquei naquela ali, né? Voltei para casa, fui procurar na caixa hertz. E eu não achava hertz em lugar nenhum na caixa. Em lugar nenhum tinha hertz na caixa. E eu nem sabia o que era hertz. E eu procurei no manual e não tinha. Fui lá no site da loja que eu comprei. Eu já falei, então foi na Americana. Não tinha lá nas Americanas a informação dos hertz. E eu fiquei indignado com aquilo. Aí eu vi no manual que dava para você saber as informações do sistema da televisão. Se você clicasse no menu, tivesse um caminho. Eu fui lá, quando eu fui lá, 60 hertz. Eu falei, putz, eu comprei a pior televisão que tem no mercado. Eu já não queria mais a televisão. Dei pro meu pai a televisão, está lá na casa dele. Dei não, né? Eu vendi para ele. Falei, pai, é boa essa televisão, o senhor compra aqui. Está até hoje lá na casa dele. Está até hoje na casa do meu pai a televisão. A gente está com outra lá, né, amor? Suzy deve estar por aqui. Percebe o consumismo? A ansiedade pelo desnecessário. A ansiedade pelo desnecessário. Rabbi Abraham Joshua Heschel, na sua apaixonada obra O Shabá,
que eu super recomendo essa obra do Heschel. Ele propõe o seguinte: há felicidade no amor ao trabalho, há desgraça no amor ao ganho. O rabino está refletindo sobre a cultura judaica, sobre aquilo que Deus ensinou aos profetas. E refletindo, ele diz assim: há felicidade no amor ao trabalho. Trabalhe. O ser humano foi criado para trabalhar. Mas há desgraça no amor ao ganho. Ame o que você faz, não o que você ganha. Difícil, né? Quer um termômetro para a vida alegradora? Você faz o que faz pelo que você ganha, ou você faz o que faz porque você ama o que faz? Desculpa, não quero colocar você em crise. Houve uma época que eu gostei de jogar um joguinho no computador. Talvez alguns de vocês já jogaram esse jogo. Pedi para pôr aqui na tela o The Sims. Quem já jogou The Sims? Para quem não sabe o que é o The Sims é um jogo de simulação da vida real. Quem é arquiteto, engenheiro aqui, deve ter jogado muito The Sims na infância. Eu jogava The Sims. Na minha época não era o 5, não, era o 1. E eu vou contar para você como que funciona o The Sims, se você nunca jogou esse jogo. O The Sims é assim: você é um Second Life. Você nasce dentro do jogo como uma pessoa, um personagem, você lá. E já é melhor do que nascer na vida, porque lá você nasce vestido e com 20 mil moedas do The Sims, uma moeda própria do The Sims, que eu nem me lembro mais o nome da moeda. Simlones, né? Alguém sobre Simlones, alguma coisa assim. Obrigado, Anny. Você nasce com 20 mil já. Aqui a gente nasce pelado e sem R$1. Mas lá você já nasce assim. E você nasce e você tem que comprar um terreninho. E tem lá a cidade, e você compra um terreninho. E com o dinheiro que você tem, você compra o terreno e você começa a construir uma casinha. Você constrói lá uma edícula e começa, porque com 20 mil você não faz nada. Então você começa a construir alguma coisa. E a lógica do jogo é engraçada, porque ela é assim: para você conseguir, o objetivo do jogo é você construir sua casa, mobiliar do jeito que você gosta, deixar ela do jeito que você gosta, dos sonhos, quem sabe até constituir uma família, quem sabe até ter filhos, e é a vida real, e você precisa viver o dia em tempo quase que real ali. Tem que tomar banho, tem que comer, você tem que estar bem-humorado. Para você ter que estar bem-humorado, para trabalhar e estar feliz, você tem que estar com as coisas todas em ordem. Então você tem que ter um bom chuveiro, porque um chuveiro ruim vai te deixar mal-humorado. Você tem que ter uma boa cama, e tudo isso custa para você ir dando os upgrades, né? E você vai, e a lógica é assim: para você poder construir, você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, sabe o que você tem que fazer? Trabalhar. Todo dia você tem que sair de casa e ir trabalhar no jogo. E você volta e você ganha todo dia um salário diário. Só que para você ganhar dinheiro mais rápido, você precisa ser promovido no seu trabalho. E pasmem vocês, para ser promovido no trabalho, sabe o que você tem que fazer? Estudar. Olha que vida difícil esse jogo, né? Você tem que estudar para ser promovido. Aí você estuda, só que quando você estuda, é difícil demais jogar esse jogo. Porque quando você estuda, você fica sem tempo para se divertir. E sem diversão, você não tem paciência para estudar. E aí o próprio bonequinho, que é você, olha para você quando você manda ele estudar sem ele estar com bom humor, e fala: não vou estudar não. Eu quero me divertir, eu quero ir para a piscina. Mas para ter piscina na casa precisa ter dinheiro, e para ter dinheiro tem que estudar. E é complicado o jogo, e demora. E você estuda e você é promovido. Quando você é promovido, você ganha um bônus e ganha um salário melhor e mais recursos. E aí você vai construindo a sua vida. E olha só que lógica absurda essa, né? Para ganhar a vida você tem que estudar, trabalhar todo dia. E como bom representante da geração Y que sou, não tenho muita paciência para esse negócio de ficar esperando ser promovido. Tem que ser agora. Se não vai promover agora, se eu não vou ser chefe já com 2 anos, eu já não quero mais ser. Eu já vou para outro lugar. Até que eu virei pastor e não tem esse sistema. Aqui eu sou júnior. E sem pretensões, viu, gente? De ser brincadeira. Mas a gente é impaciente, a geração Y não tem paciência para esperar as coisas acontecerem. E eu não tinha paciência para aquele jogo, porque demorava demais. Eu ia jogar Call of Duty, ia jogar FIFA, ia jogar Championship Manager, qualquer outro jogo que pudesse ser mais rápido. Até que um dia eu descobri um segredo. Tem gente que é tudo corrupto aqui, tá vendo, gente? Tudo gente corrupta. A gente é tudo... Eu descobri um jeito de craquear o jogo. Não hackear. Hackear é desses outros gente aí. Craquear. Você pega uma senha, um código, e esse código destrava o jogo. E quando você colocava a senha no início do jogo, o código, você já nascia com dinheiro infinito. Então você já vinha ao mundo com dinheiro infinito.
E você podia já construir a sua casa de uma vez. E um jogo que levava 3, 4 meses para você chegar no objetivo que você queria, você conseguia fazer em 1, 2 dias, às vezes em menos. Porque o dinheiro já estava todo ali, você não precisava nem trabalhar, era só ir construindo a casinha, construindo a casinha, construindo a casinha. E sabe o que eu descobri? Que quando eu fazia isso, o jogo perdia toda a graça. Quando eu punha o código e tinha dinheiro infinito, o jogo perdia todo o sentido de ser. Parece que a graça do jogo estava em você batalhar para conquistar suas coisas. A graça do jogo estava no cotidiano. A graça do jogo estava no dia a dia. A graça do jogo estava em ter que comer, brincar, estudar, trabalhar para poder ganhar as coisas. E o jogo fazia sentido. Parece que tem lógica nisso, sabe? Tem alguma coisa na vida que nos mostra que o sentido dela não está em chegar no objetivo, mas em você batalhar pelas suas conquistas. Talvez, Deus estivesse certo quando falou no Éden para Adão assim, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da sua vida. Do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Parece que Deus estava certo. Quando eu fui descobrir que Deus estava certo, jogando The Sims, eu falei, Deus estava certo. Porque eu desconfiava que Ele não estivesse tão certo. Talvez Jesus estivesse certo lá em Lucas, quando Ele diz assim, digno ao trabalhador do seu salário. O trabalhador é digno do salário. Parece que tem algum sentido nisso. Parece que a vida só tem sentido assim. Deve haver alguma lógica nessas declarações que ofereçam sentido à vida. Mas a que mais me provoca considerações é a recomendação de Paulo a Timóteo. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo vai dizer assim no capítulo 6, verso 8 e 10, ele diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Sabe por quê? Porque o amor ao capital é a raiz de todos os males. O amor ao capital é a raiz de todos, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Note que ele não está dizendo que o capital é a raiz dos males. Note que ele não está demonizando o dinheiro. Ele está dizendo o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está condenando uma busca saudável e honesta para conseguir o seu sustento, ou mesmo acumular fortunas. Não há nada de errado em buscar o seu sustento e acumular riqueza. O problema é uma vida orientada ao lucro ou ao anseio pela riqueza a qualquer custo e sem esforço requerido. Como então oferecer no Evangelho, ou no texto sagrado, ou na cultura judaico-cristã, uma resposta para essa vida de consumo que a gente vive, numa cidade que não dorme, e que a gente não é capaz de ter paciência, e vive ansioso, a gente não consegue parar para contemplar o belo. Nessa loucura da cultura de consumo, em uma cidade que não para, com a nossa saúde mental afetada, prazos para entregar resultados, metas, aspirações. A cultura judaico-cristã vai nos apresentar um remédio. A paciência de Lenine que a gente ouviu aqui. Um jeito de viver baseado no Criador e não na criatura. A cultura judaico-cristã vai nos dizer na criação, que na criação Deus nos deu o exemplo de como a gente pode ter uma vida boa. Quando a gente vai ao Gênesis da vida humana na narrativa judaico-cristã, a gente percebe que a construção da vida, ela tem um compasso. Quando Deus cria a terra, Ele cria num compasso de ação e inação. Porque a vida funciona nesse compasso de ação e inação, de trabalho e descanso, de negar o ócio, o negócio, e do ócio. Mas tem gente que vive a vida só negando o ócio, só no negócio, mas não tem tempo para o ócio. É daí que vem na criação o conceito do Shabá. E o Shabá é um remédio para a nossa sociedade maluca. O sábado, que significa descanso. As escrituras vão narrar em Gênesis assim, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles.
No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Deus não é workaholic. Deus está contando para a gente assim: filho, eu não sou workaholic e eu não criei workaholics. Você quer ter sentido na vida, você quer ter paz, você quer ter equilíbrio espiritual, mental, você quer tocar a vida adiante de maneira coerente, você precisa parar, você precisa descansar, de preferência descansar em mim, ele está dizendo. O texto bíblico relata que Deus descansou no Shabá, como um exemplo para o homem que acabara de criar. O primeiro dia da vida do homem não foi um dia de trabalho. O primeiro dia da vida do homem foi um dia de descanso. E o texto diz que Deus fez o descanso santo. Ele não fez o trabalho santo. Ele fez o descanso santo. Ele não fez nenhuma outra coisa santa antes de declarar que o descanso era santo. Não tem nenhuma outra declaração de sagrado antes do sábado. O sábado é a primeira coisa que Deus declara sagrado. Ele diz que o trabalho é bom. Ele termina o primeiro dia, olha e fala assim: está muito bom. Ele diz que quando ele cessa tudo no 6º dia, ele olha para a criação toda que ele fez e falou assim: o meu trabalho foi bom, mas o descanso é sagrado, é santo, é diferente. Na sua teologia do Antigo Testamento, Paul House comenta a importância do ato de descansar de Deus na criação. Ele diz assim: depois de criar os céus, a terra e a raça humana, Deus estabelece o 7º dia como o tempo de cessação, o tempo de cessar a atividade. Essa cessação, ou o Shabá, o sábado, o descanso, separa o 7º dia dos demais dias de atividade. Assim, a atividade constante não consome nem caracteriza Deus. Deus não é caracterizado pela ação constante. E também não deve consumir nem caracterizar o restante da criação. Deus está dizendo assim: eu não criei vocês para trabalharem ininterruptamente. Nesses 7 dias de criação, o tempo de cessar é tão válido quanto os tempos de criar e fazer. Paul House. Ao cessar a sua atividade criadora, Deus demonstra que Ele não é workaholic. Sua existência não é orientada ao lucro, ao ganho, ao acúmulo. E as suas criaturas, criadas à sua imagem e semelhança, não foram projetadas para isso e jamais encontrarão sentido para a existência em coisas perenes. Ao comentar sobre o descanso no sábado, Pondé, filósofo brasileiro agnóstico, ele vai dizer o seguinte: para experimentar sua semelhança com Deus, o homem tem que ter a experiência da ação e da inação. Para o homem entender quem é Deus, ele precisa entender o trabalho de Deus e o descanso de Deus. Ele precisa aprender a trabalhar e a descansar. Eu não sei quantos se lembram desse jovem alemão que faleceu em agosto de 2013, depois de trabalhar 72 horas ininterruptas. Quem lembra desse menino? Moritz Erhard, um alemão. Lembra dele, 2013? Ele concorria a uma vaga de trainee no Merrill Lynch, no Bank of America. A Folha de São Paulo, em 2013, no dia 20 de agosto, trazia uma matéria contando da concorrência para aquela vaga. E ela cita o depoimento de um dos participantes do processo. Olha o que um outro rapaz disse: você está fazendo isso só por 10 semanas, por isso há uma aceitação geral. Vejo muitas pessoas andando por aí com os olhos apertados e ingerindo cafeína, mas as pessoas não se queixam, porque as recompensas são grandes. Estamos competindo por trabalhos muito bem pagos. Mas o menino Moritz teve um ataque epilético, depois de ficar 72 horas sem fechar os olhos, trabalhando em prol de conquistar aquele emprego, aquela vaga. Aonde a gente está parando? Aonde a gente vai parar com isso? Até onde a gente vai na busca por querer ser Deus? Aqui está um verdadeiro exemplo do que é um workaholic dos nossos dias, os viciados em trabalho. E como todo vício, ele pode nos levar à morte por overdose. O tempo é precioso elemento da nossa vida. E ele muitas vezes é trocado por dinheiro, para comprar mais coisas.
que na maioria das vezes a gente não vai ter tempo para desfrutar. E nesse cenário, o sábado se levanta como uma resposta a essa opressão das coisas em relação ao ser humano. Além de descansar no 7º dia, Deus também santificou, Ele tornou santo o descanso. Walter Kaiser Jr., na sua também teologia do Antigo Testamento, ele faz um interessante apontamento sobre a estrutura do texto de Gênesis 2, ele vai dizer assim: assim, Deus fez com que o 7º dia fosse santo, como memorial perfeito, como memorial perpétuo à contemplação do universo inteiro e de tudo quanto nele havia. Seu descanso tinha de ser simbólico para o homem, não somente no seu ritmo de trabalho e cessação da labuta, como também para suas esperanças eternas. Essa terminação era tão decisiva que o escritor também abruptamente cessa sua narrativa dos eventos. Ele não conclui com a expressão esperada, e houve tarde de manhã o 7º dia. Todos os dias da criação, o autor de Gênesis, ele constrói a sua narrativa dizendo: houve tarde de manhã o 1º dia, houve tarde de manhã o 2º dia. Quando chega no sábado, ele encerra abruptamente, porque esse dia é diferente. É mais importante que os outros. É onde a gente se encontra com Deus para reorientar nossa vida e voltar para a semana de labuta. Deus dá ao descanso aquilo que Ele não dá a qualquer outra coisa antes: o status de sagrado. Para Deus trabalhar é bom, mas descansar é sagrado. E eu recorro mais uma vez a Heschel, o rabino, ele vai dizer assim: há muita coisa que a filosofia poderia aprender da Bíblia. Para o filósofo, a ideia do bem é a ideia mais enaltecida, mas para a Bíblia, a ideia do bem é a penúltima. Ela não pode existir sem o sagrado. O bem é a base, o sagrado é o ápice. As coisas criadas nos 6 dias, Ele as considerou bem. O 7º dia, Ele fê-lo santo. E aqui eu não estou caracterizando um dia, eu estou dizendo do descanso. Os dias de trabalho Deus considerou bons, o dia de descanso Ele considerou santo, intransigível. Por fim, há uma bênção especial, segundo o texto de Gênesis. Deus descansou, santificou e abençoou na observância do sábado. Ele é capaz de nos reconectar com quem nós somos de fato. É o descanso que reposiciona todas as dimensões do nosso ser e nos ajusta de novo para o trabalho. Se não houver a pausa, o descanso, não há excelência de performance em nenhum trabalho. E eu insisto com o rabino Heschel, ele diz mais, ele diz assim: o 7º dia representa, e isso é lindo, o 7º dia representa o armistício na cruel luta do homem pela existência. Uma trégua em todos os conflitos pessoais e sociais, a paz entre homem e homem, entre homem e natureza, a paz dentro do homem, um dia em que manipular dinheiro é considerado uma profanação, isso para os judeus, em que o homem admite sua independência daquilo que é o principal ídolo do mundo. No sábado, no descanso, no cessar as atividades, o homem está dizendo assim: eu não dependo e não confio da minha conta bancária, eu não dependo e não confio do meu status, eu não dependo e não confio no meu emprego, eu não dependo e não confio do meu patrão, eu confio em Deus como meu mantenedor e meu sustentador, por isso que eu descanso nele, eu cesso as minhas atividades, porque eu não confio em mim. E aí a gente vai entender Jesus: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer ou vestir. Você tem que decidir a que Senhor você vai servir, a Deus ou ao dinheiro. Heschel continua dizendo assim: o 7º dia representa o êxodo da tensão, a liberação do homem de sua própria confusão, a instalação do homem como um soberano no mundo do tempo. É no descanso, quando a gente para as nossas obras das nossas mãos, que a gente permite que Deus seja Deus na nossa vida. Em meio ao desespero pela vida, Davi entendeu o seu limite. A gente precisa entender os nossos limites. A gente precisa conhecer os nossos limites. A gente precisa respeitar os nossos limites. Até aqui eu consigo ir, daqui por diante eu não consigo mais. No Salmo 127, que é um dos meus salmos prediletos, Davi vai refletir dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade,
Não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Percebe a reflexão de Davi? Davi concluiu que não adiantava nada o esforço dele. E então ele conclui dizendo o seguinte: sabe por que não adianta nada? Porque aos que ele ama, ele os dá enquanto dormem. Você confia desse tamanho em Deus? Inútil vai ser eu ir dormir tarde e acordar cedo para buscar o meu pão. Sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa, disse Davi: aos que Deus ama, Ele os dá enquanto dormem. Aos que Ele ama, Ele dá enquanto descansam. Aos que Ele ama, Ele dá enquanto confiam. Não há nenhum ato maior de demonstração de confiança em alguém do que o ato de repousar nesse alguém, do que o ato de descansar nesse alguém e dizer assim: Senhor, a minha vida está uma desgraça. Senhor, eu não aguento mais o meu trabalho, o meu chefe. Eu não aguento mais a carga de pressão que tem sobre mim. Senhor, eu não aguento mais essa luta para tentar ser Deus. Eu cansei de ser Deus, dá muito trabalho ser Deus. Eu não estou aguentando mais. A minha mente já foi para os beleléu. Deus fala assim: meu filho, você consegue descansar? Você confia o suficiente em mim para você descansar? A nossa impressão de que somos Deus nos debilita, nos adoece, nos confunde, nos desajusta. É preciso parar e admitir que a gente não é Deus. É preciso parar e admitir que o mundo continua funcionando sem a gente. Tem gente que não acredita que o mundo funciona sem ela, né? Que a cidade continua acordada enquanto a gente dorme. Sabe o que é melhor? Deus também. Precisamos aprender a parar e dormir. Tem gente que não dorme, tem que dormir. Tem gente que toma remédio para dormir. A gente precisa parar para dormir confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o mantenedor da minha família. Ele é o provedor da minha família. Ele é o responsável pelo sustento da minha casa. Ele é Deus. Em outra conclusão de Davi, no Salmo 3, verso 5, esse foi o primeiro verso que eu memorizei na minha vida. Quando eu era criancinha, minha avó me ensinou esse verso. E eu vou compartilhar com vocês, diz assim: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Quando você dorme, você cessa para esse mundo. E você só acorda porque Deus te sustentou mais uma noite. O ato de dormir e descansar é um ato de confiança total, de entrega. Quando você deita e se cobre na sua cama, você está entregando-se. Falando assim: Senhor, eu confio no Senhor, eu vou acordar porque o Senhor vai me sustentar. Não é a gente que é dono do mundo. Em meio a uma cidade que não dorme, em uma sociedade orientada pelo mercado, a sanidade pertence àqueles que sabem descansar. Numa cidade como São Paulo que não dorme, a sanidade está com aqueles que sabem descansar. E descansam porque sabem confiar em algo que não é o seu próprio eu. Nas palavras de C.S. Lewis, também não no seu cristianismo puro e simples, mas agora no Peso da Glória, ele vai dizer assim: nos tornamos com isso, ou seja, nessa vida em que a gente acha que a gente tem o controle, quando a gente arvora ser como Deus, nessa vida de consumo, de loucura e de trabalho, a gente nos tornamos com isso criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa o convite para passar as férias na praia. Deus está te convidando: descansa em mim e você vai ser feliz. E a gente está falando: não, eu não quero descansar em você, eu quero ser Deus da minha vida, eu quero ser o responsável, eu sou responsável por sustentar minha casa, não é você. A gente prefere ficar fazendo bolinho de areia na nossa favela do que aceitar o convite de passar as férias na praia, porque a gente não conhece, a gente não acredita. Como a história daquele galo, né? Que ele cantava todas as manhãs para o sol nascer. Conhece essa história, né? Ele cantava todas as manhãs para o sol nascer. Ele cantava e o sol nascia. Ele cantava e o sol nascia. Dia após dia ele cantava e o sol nascia. Ele era crente de que o sol só nascia porque ele cantava. E se ele não cantasse, o sol não nascia. E ele era compromissado, britânico no horário. Ele acordava no horário certo de fazer o galo cantar, de fazer o sol nascer. E ele se colocava diante do galinheiro como realmente o detentor do controle da existência, da vida. Ele era importante. Um belo dia ele estava muito cansado e ele dormiu e passou do ponto. Quem nunca, né? Acho que está na hora de você perder a hora um pouquinho, sabe?
para você descobrir que a vida funciona sem você. Ele perdeu a hora e quando ele acordou, ele olhou assustado. E o sol já tinha nascido. E ele ficou em crise, porque ele descobriu naquele dia que não era ele que fazia o sol nascer, que ele cantando ou não cantando, o sol nascia. E ele ficou numa crise existencial, ele perdeu o rumo, foi fazer terapia. Porque ele falou, agora qual que é a minha razão de ser no galinheiro? Porque a minha razão de ser era fazer... Tem gente que está precisando, tem gente que você está dando risada, mas tem gente que está precisando perder a hora, tem gente que está precisando dormir um pouco mais, tem gente que está precisando se atrasar um pouco para descobrir que o mundo não está nas suas costas. Para entender que a vida acontece a despeito de você levantar da cama ou não. Mais do que isso, a vida dos outros também não depende da sua vida. Tem um ditado popular que eu mencionei hoje de manhã, eu quero mencionar de novo aqui. Quando a gente pensa que a gente tem a vida das plantas na nossa mão porque a gente é dono do regador, Deus vem e manda chuva. Para mostrar que a gente não é dono da vida de ninguém, a gente não pode exercer poder e domínio sobre ninguém. É essa capacidade de ter paciência, a capacidade de descansar, a capacidade de confiar que nos prepara para uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada é uma vida em que há lugar para a família, há lugar para o trabalho, há lugar para o lazer, há lugar para o desenvolvimento espiritual, para o cuidado com o corpo. Não há como sofrer se alguns desses aspectos, ou melhor, não há como não sofrer se algum desses aspectos não for atendido. Não se pode pular etapas. O homem foi feito para imitar seu Criador. Há tempo de ação e tempo de cessar a ação. Ainda sobre o descanso, Heschel vai dizer assim: o descanso, o dia do Shabá, é um dia no qual a gente abandona, é um dia no qual abandonamos nossas atividades plebeias. Essa de correr atrás do dinheiro todo dia é uma atividade plebeia. E recuperamos nosso estado autêntico. A gente se reconecta com Deus, e agora nesse dia que a gente se reconecta com Deus, a gente é quem a gente devia ser. Em que podemos partilhar da bem-aventurança na qual somos o que somos, independente de sermos ou não eruditos, de nossa carreira ser um fracasso. É um dia de independência das condições sociais. O sábado, o Shabá, o descanso, é no descanso que nós somos colocados todos como iguais. Na correria dos 6 dias da semana de trabalho, a gente se coloca diante dos outros como maior, ou às vezes como menor, a gente se posiciona diante da vida de maneira inferior ou superior no sábado. Na hora que a gente cessa as atividades, é possível para Deus colocar todos nós diante dele como iguais. Independente da nossa condição social, econômica. O sábado, ou o descanso, na criação, é uma maneira de Deus ensinar a primeira lição para o homem. Ele diz assim: as coisas acontecem por minha causa e não pelas suas mãos. Deus reservou profundos aprendizados para o descanso. Por isso o primeiro dia da vida do homem foi um descanso. Deus só cria o homem depois que ele fez todas as coisas, para o homem não achar que para as coisas existirem depende dele. Para as coisas existirem só depende de Deus. O descanso nos amadurece e nos torna maduros para receber as bênçãos de Deus. Eu encerro com o texto de Jesus em Mateus, aquele mesmo que a gente introduziu. Jesus continua falando aqui, ele diz assim, capítulo 6, verso 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Jesus está falando, você acha mesmo que você está no controle da sua vida? Por que você está perdendo tempo preocupado com o que vai acontecer amanhã? Descansa hoje em mim. Para. Você não tem poder para aumentar 1 dia na sua vida. E no verso 34 ele encerra dizendo assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus está lá para ajudá-los. Deus estará lá para ajudá-los. Numa outra versão, esse mesmo verso diz assim: basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Numa cidade que não dorme,
numa cidade que não para, numa cidade como São Paulo, que traz as dores da ansiedade para a vida de cada um de nós. A cultura judaico-cristã está dizendo para a gente assim: experimente o sábado, experimente o descanso, experimente confiar em mim, experimente cessar as suas atividades, experimente deixar a sua luta ilusória de ser Deus e deixa eu ser Deus da sua vida, e eu vou colocar todas as coisas em ordem, eu vou colocar todas as coisas no lugar na sua vida, eu vou te dar uma paz, não como o mundo a dá, mas uma paz que só eu posso te dar. Essa é a promessa do Evangelho. Você quer descansar? Experimente o descanso. Eu quero que você saia daqui hoje disposto a experimentar o sábado, descansar em Deus. Talvez seja isso que você está precisando, nessa cidade que não dorme. Descanse. Feche os olhos. Senhor Deus, a gente está cansado, Senhor. A gente está todo dia com pressa. A gente está todo dia atropelando as coisas, empurrando as pessoas, fechando elas no trânsito, buzinando, xingando. Porque todos os dias a gente está numa incansável luta pelo nosso Deus, que é o dinheiro. Porque a gente tem uma ilusão de que Ele pode nos fazer ser Deus. Desde o Éden o homem pensa isso. Nessa noite, Senhor, a gente quer dizer que a gente está cansado de tentar ser Deus. Dá um trabalho enorme ser Deus, Senhor, a gente não está conseguindo. A gente está tomando remédio para tentar ser Deus. A gente está perdendo a nossa família. A gente já não sabe nem mais o que sente os nossos filhos. A gente não consegue conectar com eles, criar um diálogo de mais de 1 minuto. A gente não conhece mais as pessoas que moram na nossa casa porque a gente não para. Mas o Senhor já ofereceu um remédio para a gente desde a criação. O Senhor disse assim: dancem comigo e deixem que eu conduza o passo de vocês. E a minha dança é assim: trabalho e descanso, trabalho e descanso. Mas mais do que isso, se você tiver que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que te dizer, foi isso que o Senhor disse para nós. O trabalho é bom, mas o descanso é santo. Ajuda a gente a entender que o descanso é sagrado. Ajuda a gente a entender que é no ócio que a gente consegue te encontrar. Ajuda a gente a entender que é no silêncio que o Senhor se revela. Ajuda a gente a entender aquilo que Davi falou no seu salmo: aquietai-vos, ou que o Senhor falou através de Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É quando a gente se aquieta que o Senhor se revela como Deus da nossa vida. Mas a gente está muito inquieto, Senhor. A gente vai sair dessa porta aqui na rua Cubatão e a gente vai pegar ou a Avenida Paulista, ou a 23, ou a Marginal, ou a Radial. E em plena noite de sábado, essa cidade vai estar uma loucura. Essa cidade não dorme, Senhor. E essa cidade nos rouba o sono. Ajuda a gente a ser diferente. Ajuda a gente a ter sanidade no meio de uma cidade insana. Ajuda a gente a aceitar o descanso em Ti. Ajuda a gente a confiar que aos que o Senhor ama, o Senhor dá enquanto descansam. E que saiamos daqui com a paz que só o Senhor pode colocar no nosso coração. Que essas pessoas saiam daqui mais ajustadas do que quando entraram. Porque tiveram um encontro aqui com o Senhor. E pelo menos por essa 1 hora e pouca que passaram aqui, elas puderam descansar em Ti. É o que eu te peço por Jesus, amém. Deus abençoe você, um bom descanso.